essa questão aqui de história, vê só. Antes de tudo, deve-se entender o que levou à Primavera Árabe e no que ela consiste politicamente. O que levou os médio-orientais, sobretudo os árabes, às revoltas de meados de 2011 foram algumas das mesmas forças geradas pouco antes da queda do Império Otomano, sintetizadas no desejo de autodeterminação. Tais forças fizeram médio-orientais se rebelarem contra o Império Otomano, depois fizeram com que este se rebelasse contra os planos europeus na região na região e contra os líderes locais impostos nos Estados nacionais. Depois levaram ainda, em alguns casos, as revoltas internas de cunho pan-arabistas ou nacionalista. Vê só. O que é que aconteceu na Primavera Árabe? Ele fala aqui sobre o Império Otomano, sendo que ele falou que, das mesmas forças geradas pouco antes da queda do Império Otomano. Então, Império Otomano, vê só. O que é que tinha como foco aí nessa Primavera Árabe? Como ele falou, vieram bem antes alguns movimentos, sempre destacando essa autonomia dos países. Sendo que o destaque da Primavera Árabe, né? E ela não se restringe em um só local. São vários locais, né, de países que estão naquele contexto ali, naquela mesma região. Ela começou com a Tunísia, né? Quando um jovem, não sei se você já ouviu falar, né? Um jovem, ele ateou fogo nele mesmo. Ele vendia até fruta e tal, ele ateou fogo nele mesmo. E esse protesto meio que intensificou a revolta naquele país. E meio que foi a gota d'água, sabe? Aí a população começou a buscar, né, por voz popular, democracia. Porque, assim, uma coisa muito incomum nos países que lutaram por essa autonomia, por essa democracia, né? Foram países que estavam vivendo, né, uma política muito ditatorial. Muito não, era uma política ditatorial, uma política segregacionista também, acho que posso dizer, uma política violenta. E aí, os países não queriam isso, gente. A gente tá falando no contexto de 2011, 2010, sabe? Então, assim, as pessoas deveriam ter conhecimento de outros países e de outros regimes, né, políticos. Então, ele sabia que aquele regime ditatorial não estava levando o país a nada. Então, o que acontece? A partir da Tunísia, aí começa, sabe? Outros países, Egito, né? Na Tunísia ficou, se não me engano, como Revolução de Jasmim, algo desse tipo. Aí depois começou no Egito, né? Aí depois do Egito, né, com também buscando, né, tirar esse governo, né, essa ditadura também. Aí depois vai para outros países, Líbia, né? Teve outros países também, Síria, né? Então, assim, foram países que foram buscando, né? A população foi buscando autonomia, democracia e assim vai. Então, o que acontece? Associando o contexto histórico apresentado no texto ao cenário político das últimas décadas, os manifestantes da Primavera Árabe visavam o quê? O que é que eles queriam? Eles queriam, ao florestar de uma nova perspectiva política de caráter religioso, não e fundamentalista, eles já queriam sair dessa ditadura, né? Porque esse religioso fundamentalista, ele acaba meio que aumentando, né, repressões e assim vai. Eles queriam isso aqui, a melhoria da qualidade de vida e a associação política de valores sociais locais. Ele queria uma melhor qualidade de vida, ele queria autonomia, queria democracia, queria uma política diferente do que estava sendo aplicada. Questionamento dos processos de colonização europeias, não. Eles não estavam questionando isso. Já houve esse questionamento, e ainda assim, mas o principal motivo dessa Primavera Árabe não estava dentro desse contexto, sabe? Eles não visavam este questionamento, mas sim essa melhoria. A letra B se contempla mais.
promover guerras civis. Tu acha que a Primavera Árabe estava visando essa promoção de guerras, eles queriam as guerras, não. A guerra poderia ser consequência dessa luta, né? Porque muitas vezes a força, né? Não só a força da voz, né? A voz em si e a luta por protesto muitas vezes não é escutada, aí acaba indo para violência. Mas eles não visavam promoção de guerra. Eles visavam autonomia, democracia, o fim da ditadura, né? Nesse processo político. Contestação das conquistas já da parte da revolta contra... Não, eles não estavam contestando nada contra a revolta do Império Otomano, até porque o texto, né, a parte das revoltas, não. Até porque o texto fala sobre que essas forças foram geradas pouco antes da guerra. Então sempre existia essa força da população, mas, né, e aí, como eu falei antes, houve algumas ações da sociedade que impulsionou, como foi nesse caso na Tunísia, né, que começou com ela, foi esse negócio do jovem que se né, atacou fogo. Então, ficamos aí com a letra B. Forte abraço, bons estudos.